Olá, tudo Oi! bom? Nós Tudo duas bem, e aqui, né? você? Tudo bem. Nós duas aqui super pontuais, né, Odete? Eu já A estou aqui há Patrícia um falando tempão. comigo, calma, calma. Eu sou a antecipada. E eu também, minha filha. Se fosse por mim, eu já teria entrado há muito tempo. Olha, quando eu me atraso, pode saber que alguma coisa muito grave aconteceu. Eu também, sou desse jeito, sou desse jeito. Se eu atrasei, pode saber que aconteceu alguma coisa. E é genética, puxei a papai. Isso mesmo. Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus, tudo em Tomou a ordem. segunda dose já, né? Que ótimo. Já, graças a Deus. Ai, que maravilha. Quer Que dizer, bom, que bom. continua correndo riscos, né? Com Tanto pode pegar certeza. quanto pode transmitir, mas é um risco já menor, né? Aham, Também não se sabe quanto tempo vai durar, vamos criar o histórico agora, mas exatamente. é isso aí, Exatamente. sendo cobaia com felicidade. É, é verdade, é verdade. Tati, tô vendo você aí. Que bom que você entrou. Muito obrigada pela divulgação também, viu, Tati? Seja muito bem-vinda. Você esteve na live de ontem também, eu vi que você esteve, mas é só que a gente fica assim tão concentrada que nem dá tempo de falar com as pessoas. Mas sejam todos muito bem-vindos. É uma honra, né, receber vocês, é uma honra receber a Odete, que é a nossa parceira há muito tempo, né, Odete? Muitos Então é muito anos. bom. Tem muitos anos. Já nem pode contar os anos, E eu porque sou um pouco senão, sócia né? da Patrícia, né? Que eu sou apaixonada por ela. Com Eu sou um pouco sócia na Patrícia, que é minha É paixão. verdade. É verdade, é verdade. O Emerson também sempre me acompanha, né, o Emerson? Que coisa boa. Eu também te acompanho, viu? Eu vejo você lá, os seus investimentos, as suas mentorias. Tô lá vendo tudo que está acontecendo. Você é Que um cara bacana. esforçado. Muito bom, muito bom. Bom, gente, Laurinha pessoal, enquanto. entrou, Como? La- Laurinha entrou, que é a Lau Freire, Tiara entrou, Larissa entrou. Tiara, oi, Oi! Tiara. Tudo bom? Que bom. E hoje vai, eu acredito que tenham pessoas diferentes também em função do assunto, né? Ser skills. Mas enquanto o pessoal vai entrando, eu vou dar alguns avisos, Odete, e aí a gente continua, tá bom? Ótimo. Primeiro, né? Mais uma vez, para quem entrou agora, eu quero dar boa noite, boas-vindas novamente e dizer que é um prazer ter vocês aqui, gente. Tudo que nós fazemos assim com o maior carinho, escolhendo as melhores pessoas, pessoas que são pessoas do bem mesmo, são pessoas que cuidam de pessoas. Então a gente tem assim o maior carinho para poder Obrigada fazer pela parte que me tudo. toca. Mas é claro, minha filha, é claro. Mas é verdade, a gente tem sempre esse cuidado, sabe? De fazer assim, o melhor pelas pessoas. Porque, afinal de contas, não tem ninguém aí com tempo para jogar conversa fora, não, né, Odete? A gente Verdade, tem tempo muito limitado. Para verdade. quem não teve a oportunidade de ver a live de ontem, que foi ótimo. Você chegou a ver, Odete? Não Com consegui, carinho? não consegui. Nossa, foi muito boa a live com ele. Você sabe Ela que eu já estou em está São Paulo. disponível. Eu estou em Hã? São Paulo, eu estou em São Paulo na casa da minha filha. E Ah, nós tivemos que mandar o meu neto agora. Ele foi brincar com a amiguinha na casa, no apartamento da amiguinha, porque se ele ficasse aqui, não teria não live. tinha. Ô, Então eu tive Emerson, que fazer uns arranjos. obrigado pela minha rainha, viu? Eu também te adoro. Eu também Olha te que coisa adoro. linda! Tá vendo? Olha Olha a só. Tatiane falando, foi maravilhoso Pois ontem. é, e foi mesmo, foi Ah, o muito bom. Marinho é maravilhoso. Então, Ele é. depois, quem não assistiu, pode ir lá no Instagram da Hidra, que tá lá, vocês poderão Maravilha, assistir. maravilha. Perguntas. Gente, eu tenho certeza que todo mundo está curioso com um monte de coisa. Eu fico curiosa, eu fico procurando as coisas assim que eu acho, né, que as pessoas têm interesse em saber.
Então, vocês podem fazer perguntas. Eu até pedi para a Patrícia me auxiliar, porque quando a gente está fazendo a live, é difícil a gente ver o que está escrito e até ver a caixinha de perguntas. Então, vocês fiquem à vontade. Eu quero que vocês fiquem assim, o mais próximos possível da gente, porque essa é a ideia mesmo. Então, gente, vamos direto ao assunto. Vamos direto ao assunto. A nossa grande amiga, grande parceira, pessoa do nosso coração mesmo, a Maria Odete Rabaglia. Uma pessoa super especial, super competente, reconhecida internacionalmente. Então, é uma pessoa que tem muito a compartilhar com a gente. O assunto dela é ser humano desenvolvendo suas skills, porque o tema das nossas lives é o diferencial é ser humano. Então, as skills têm a ver com esse desenvolvimento desse ser humano diferenciado. Então, por isso que nós convidamos a Odete. E assim, eu tô igual ontem, né? Eu tô aqui com um caderno com as qualificações da Odete, mas você também pode se apresentar, viu, Odete? Depois você complementa, você vai falando aí no decorrer da live. E o importante para todo mundo é a gente esclarecer as dúvidas, não é Sim. sobre as lives, porque assim, biografia está na internet, está na capa dos livros. Está em todo lugar, né? Está em todo lugar. Então tá bom, mas olha, ela é autora de 7 livros e vocês podem... 9 agora? Então tô atrasada. 9. De livros e também e-books, né? E-books. E dá cada curso maravilhosos. Eu sou suspeita para falar, né? Porque ela é nossa parceira, mas quem já fez sabe como são os cursos da Odete. Bom, gente, então eu vou passar a palavra para você, Odete. Você pode falar alguma coisa mais de você e a gente já entra no tema, tá bom? Tá bom. Boa noite a todos. Prazer enorme em falar com vocês, todos que estão aí, que ainda vão entrar. E o prazer enorme de compartilhar informação. Até algum tempo atrás, só os hospitais falavam em humanização. E na maioria deles, isso só ficava na teoria, né? Hoje, alguns já estão na prática da humanização. Há muitos anos tentando entrar nesta prática. Hoje, as empresas estão utilizando muito esse termo que eu achei tão apropriado, que você escolheu, Lisbeth, muito apropriado, porque nós somos seres humanos, estamos dentro das organizações, não é? Lidando com pessoas, lidamos com processos, lidamos com tecnologia, mas lidamos com pessoas e quem cria tecnologia, quem atualiza, quem faz manutenção são pessoas. Então, precisamos de pessoas. A tendência das empresas, ainda da maioria delas, é desumanizar. Com certeza. E a nossa missão como RH não é uma profissão somente. Eu penso que RH é uma missão. Nós temos que tornar as empresas mais humanas. Nós temos que ser influências positivas dentro das organizações. E isso só é possível através das soft skills. Né? Graças a Deus que elas existem. E a soft skill é o quê? Competência comportamental. Desde o início do ano 2000, final da década de 90, estamos falando sobre isso, escrevendo sobre isso, ministrando cursos sobre isso. Hoje, tem uma nova roupagem, termos diferentes, falando exatamente das mesmas coisas. A hard skill, competências técnicas, toda a capacitação técnica que nós temos
né? Soft skill é o desenvolvimento das nossas competências comportamentais, como criatividade, inovação, planejamento, estratégia, determinação, tomada de decisão, capacidade de análise, assertividade, comunicação, negociação, persuasão, empatia, saber ouvir, clareza, objetividade, fluência verbal, etc. São comportamentos, nenhum existe isoladamente. Esses comportamentos só funcionam em grupo, eles são grudadinhos um no outro. E cada ação exige uma quantidade desses comportamentos. Não existe ação humana sem competências, sem hard skills, sem soft skills. Não é? Então, dependemos delas e é prioridade na vida de cada um de nós o desenvolvimento das hard skills e soft skills que vão ser a nossa possibilidade de sucesso ou insucesso na vida. Ok. Eu vejo assim, as pessoas têm uma certa confusão. Por exemplo, o que são as soft skills? Você falou. Eu posso falar de outra maneira, por exemplo, as questões comportamentais, as habilidades humanas, porque tem uma mistura de fala nesse sentido, mas é tudo a mesma coisa, né, Odete? Tudo que se referir a comportamento tem a ver com as soft skills. E o que é técnico, o que a gente aprende na faculdade, nos cursos que nós fazemos, tem a ver com a parte técnica, né? Então, eu acho que... O diferencial está em cada autor. Cada autor cria uma terminologia que o ajude a se destacar no mercado. Estão falando exatamente da mesma coisa, porque até hoje não tem nada a acrescentar, não é? Em competências, em gestão por competências. É competências técnicas, hard skills, competências comportamentais, soft skills, né? E no chá, que é conhecimento, habilidades e atitudes, você pode falar para o pessoal onde é que estão as competências comportamentais, as soft skills? Adoro! Conta aí para eles! O chá foi onde tudo começou, é o que deu origem a tudo. Só que por muitos anos existia já livro falando sobre chá, Fela Moscovitch, maravilhosa brasileira, está escrevendo aí até hoje, falava sobre chá, mas não existia receita para o chá. Sim. Né? Então, conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento e habilidade são competências técnicas, as hard skills. E as competências comportamentais são as soft skills, que é o A do chá. É o A. Questão de tradução. E o que é o A do chá? São os nossos comportamentos, que eu acabei de relatar. Comunicação, negociação, persuasão, empatia, saber ouvir, clareza, objetividade, fluência verbal, relacionamento interpessoal, cortesia, gentileza, solicitude, disponibilidade, etc. Isso é o A do chá. Isso é competência comportamental. Isso é soft skill. Isso são habilidades humanas. Ok? Não importa o nome que se dá, a essência é esta. Exatamente. E assim, as questões comportamentais, eu não sei o que você pensa sobre isso. Na hora da gente trabalhar nas empresas nesse sentido, porque as questões comportamentais, elas são mais difíceis de nós percebermos as mudanças, porque tem a ver com a atitude, com o comportamento de cada um. As questões técnicas parece que são assim mais palpáveis. Então você tem mais evidências para poder mostrar. Agora, nos comportamentos, se nós não soubermos dos indicadores, fica impossível você dizer se está melhorando ou não, né, Odete? Isso. Então, um negócio complicado, é um negócio difícil de se trabalhar. E aí tem um divisor de águas. A empresa que implantou de forma correta
tecnicamente correta, gestão por competências, ela tem indicadores para hard skills e para soft skills. Exatamente. E ela treinou suas lideranças, que são especialistas em hard skills, a Uhum. entender sobre soft skill e Isso. ajudar a equipe no desenvolvimento de todas as soft skills que são necessárias para as entregas, as atribuições do cargo. Então, quando o gestor, a liderança é a base da empresa. A base de Quando as tudo. lideranças são treinadas, e você faz isso maravilhosamente, são Eu treinadas, tento fazer. são são preparadas, a resposta é outra, a dinâmica interna da empresa é outra, a comunicação interna é outra, o respeito pelo cliente interno é outro. E fica claro as diferenças de quem tem um perfil comportamental e de Sim. quem não tem um perfil comportamental. Uhum. Então, precisamos treinar, precisamos desenvolver competências humanas nos nossos gestores e capacitá-los com as ferramentas da gestão por Isso. competências, que faça com que ele perceba que se ele contrata uma pessoa sem perfil comportamental, mas é brilhante tecnicamente. Isso é valor do passado. É. O brilhante tecnicamente não vai trazer bons resultados se não tiver o perfil comportamental adequado às atividades do cargo, da equipe, das entregas. Então, é preciso entender o que é indicador de competências. Né, de competências técnicas e de Sim. competências Uhum. comportamentais, porque não se acha competência. Competência não está em bola de cristal e nem na cabeça do achômetro dos gestores. Tem gestor que Isso. fala, eu quero uma pessoa que tenha resistência à frustração, resiliência, rendimento sob pressão e criatividade. Ok, para quê? Será que é só isso? Uhum. É para fazer o quê? Porque muitas empresas têm vício de competências. Aqui é a criatividade. Eu já tive empresas assim que criatividade era o máximo. Mas não Uhum. basta ter só Não. criatividade, porque são várias atribuições e cada uma delas precisa de um conjunto de competências técnicas e competências comportamentais. A gestão por competências faz com que isso fique muito claro para gestores e para toda a população da empresa. Porque competência não é só para o trabalho, soft É para skill a não é vida, só, né? é para a vida de cada um, é para a educação de cada um, é para a educação dos filhos de cada um, não é? Uhum. Então é fundamental para a vida. Quando implantamos gestão por competências, nós estamos implantando uma metodologia educacional. Olha, a Uhum. tua empresa é educacional, né? Educação, a tua é Educação Empresarial. A minha é Isso. Rabaglio, Educação Empresarial. Por quê? Porque nós trabalhamos com a educação da cultura da organização, desenvolvendo as competências técnicas e comportamentais necessárias para os ocupantes de cada cargo. Para quê? Para que eles tenham excelência em resultados. E se tiverem excelência em resultados, terão excelência na vida, sem dúvida nenhuma. Sim, com certeza. E, Odete, eu só me lembrei aqui de uma situação. Tem alguns cargos, alguns que eles exigem alguns fatores. Por exemplo, se a pessoa não for especialista naquela área que eles precisam, não, eles já não contratam. Eu acho assim, tá certo. Mas o que não pode é haver um desequilíbrio dessas competências do C e do H, né? Em relação às questões Atitude. comportamentais. Tem que Uhum. equilibrar isso. Porque Isso. tudo caminho tem que caminhar junto. Tem que caminhar junto.
O conhecimento é o quê? É quem tem teoria, mas não tem prática. Sim. Então, estudou, mas ainda não praticou. Tem carteira de motorista, mas não sabe dirigir ainda Sim, direito, pois né? é. É Então, tem verdade. conhecimento. Habilidade é aquele que tem carteira de motorista e que já dirige a 200 por hora, vive pagando multa por excesso de velocidade, né? Sim, aham. Habilidade é domínio, é experiência. Conhecimento e habilidade formam as competências técnicas, hard Sim. skills. Tem cargo que não precisa ter experiência. Tem Uhum. cargo que a empresa pode admitir, admite com o perfil comportamental, que é o mais garantido, e vai ensinar, desenvolver as competências técnicas. Tem Tá. empresa até que não existe gente com prática no mercado. Então, tem que admitir Tem que e formar. desenvolver. Tem cursos Uhum. internos na empresa para desenvolver as competências técnicas. A VEG do Brasil, que é uma empresa que está em todos os continentes, por exemplo, é assim. Eles têm um Sim. curso que abre todo ano para uma quantidade grande de jovens, né? 8 meses dura esse curso para capacitar em competências técnicas, Uhum. não é? Sim. Sim. E vai levar anos para que eles consigam chegar em algum cargo que precise de experiência específica, Sim. porque é a Ô, especificidade da empresa. tá. Odete, mas assim, no fundo, você, assim, porque eu percebo isso, eu não sei se você percebe. As empresas ainda contratam muito pelo currículo, Sim. mas demitem pelas questões comportamentais. A gente ouve isso direto. Olha, E a tem, gente e ouve. tem comprovantes nesse sentido, né? Verdade. Desde o início da década de 2000 que se ouve esta máxima, né? As Uhum. empresas contratam por competências técnicas e demitem, né, pelas Isso. comportamentais. E isso Uhum. prova que não basta ter só as competências técnicas. Tem muita gente que é muito bom nas competências técnicas, mas Sim, quantas pessoas excelentes, brilhantes já foram demitidas, né? Porque exatamente. não desenvolve as competências comportamentais. É pessoa com dificuldade para trabalhar em equipe, é pessoa geradora de conflito, é pessoa desmotivadora, é pessoa que acaba com a autoestima da equipe. E Isso. essa pessoa não tem uma equipe vencedora, tem uma equipe perdedora por causa do seu próprio comportamento. Ele não Uhum. desenvolve pessoas, ele impede o desenvolvimento das pessoas. Então, empresa nenhuma precisa desse perfil. Precisamos de perfis enriquecedores, alimentadores, humanos, que enxergue o outro como ser humano e que saiba que todo mundo tem erro e acerto. Claro que tem que ter muito mais acertos do que erros e evitar os erros repetitivos, mas precisamos de orientação e de acompanhamento para crescer, amadurecer e desenvolver. E é verdade, a grande maioria dos problemas que existem nas empresas são de ordem comportamental. A Sim, grande maioria das demissões são de ordem comportamental. isso. Mais de 60% das pessoas se demitem por causa do perfil comportamental do seu líder. Então, o comportamental Não se demitem da empresa. não. Pedem demissão por conta da liderança. Isso, esse é um chefe, não é um líder, né? É, aham, isso mesmo. E isso é uma coisa Odete, muito grave, então, porque gera muito, muito prejuízo para as empresas. sim. Uhum. Então, assim, a gente pode falar que as habilidades humanas, interpessoais, as soft skills, elas têm ganhado algum destaque no mercado de Muito, trabalho. muito, Muito. muito Mas destaque. as empresas já estão abertas para isso? Já se Algumas convenceram sim. disso? Algumas Existem sim, né? trabalhos lindíssimos, maravilhosos, admiráveis. Claro que não é a Uhum. maioria, mas existem empresas que levam o ser humano a sério, porque descobriu que os resultados dependem das pessoas. Isso. E
quanto mais investirem no desenvolvimento de pessoas, melhores resultados terão, melhor ambiente de trabalho terão. Hoje as empresas, muitas empresas estão preocupadas com felicidade, com saúde mental, com saúde emocional das pessoas, né? Criando estratégias para melhorar o clima do trabalho, para melhorar a saúde mental, a saúde emocional, né? O relacionamento, a redução de conflitos dentro da organização. Então, existem sim empresas que investem muito nisso. Graças a Deus. E Graças que a servem Deus de exemplo para muitas outras. sim. Bom, a questão de ferramentas para resolver ou para minimizar essas questões. Assim, eu considero que você tenha ferramentas excelentes, porque você faz gestão por competência, você faz seleção por competência, inclusive dá cursos, né, nessa área. Então, assim, você vê... Há muitos anos. Há muitos anos. Isso. Não precisa contar quantos anos. Não precisa, não precisa. Não precisa. Só de saber que eu já tomei a segunda dose, já dá para entender. Mas eu vou tomar primeiro, logo, logo. Então, assim, quais ferramentas? Eu tenho certeza que você considera, mas você me corrige se eu estiver errado. A questão da base, né, do processo seletivo mesmo, é a base para começar a trabalhar isso tudo, não é? Sim, sim, porque nós temos que atrair talentos com perfil, não é? Para cada cargo que vai ocupar. Sim. Então, nós precisamos de ferramentas personalizadas para cada cargo. Se eu atrair pessoas sem perfil, eu vou gastar muito para treinar. Vai ter muito erro, vai ter muito atraso de entrega, porque a pessoa está em treinamento. Se eu trago um perfil compatível com a necessidade do cargo, é garantia de sucesso nas entregas, nas atribuições. Então, tudo começa pelo recrutamento e seleção, sem dúvida nenhuma. Muitas vezes acontece de não conseguir um candidato totalmente compatível. Ele tem alguns gaps de competências, mas aí nós fazemos um plano de desenvolvimento de competências. E essa pessoa vai ser observada, né, durante 90 dias, com 45 dias passa por uma entrevista, mais 45 dias por uma outra entrevista. O gestor está informado e trabalhando em conjunto com o recrutamento e seleção, no sentido de observar e ajudar no desenvolvimento dessas competências, e aí é soft skills mesmo, né? Competências comportamentais. Se a pessoa conseguiu se aproximar, chegar perto, desenvolveu, significa que ela tem possibilidade de continuar desenvolvendo. Mas nunca vamos fazer isso com pessoas que têm um gap grande. Quando é um gap de 1 grau, no máximo 1,5 graus, tudo bem. Mas se a pessoa, ela, por exemplo, tem a competência comunicação, é uma competência que precisa de grau máximo. De 1 a 5, por exemplo, precisa de 5. E ela tira um 2, tira um 3, sem chance. Leva muito tempo e as empresas não têm este tempo de espera para desenvolver. Por isso, precisamos de pessoas... que a pessoa já esteja pronta, né? Nesse prontinha, sem dúvida. E assim, nesse processo seletivo, pensando, né, no curso de seleção por competência ou gestão por competência, você tem todos esses indicadores, o profissional aprende exatamente como vai trabalhar essas questões, como vai fazer, tipo de entrevista, tudo. Sim. Por quê? Primeiro, nós fazemos o mapeamento da necessidade dos cargos.
quais competências técnicas e quais competências comportamentais cada cargo precisa. E de quanto precisa nessas competências. A gestão de um cargo começa conhecendo o cargo. Se eu já sei o que o cargo precisa, eu tenho foco. E eu vou trabalhar o recrutamento e seleção com foco na identificação de evidência das competências que o cargo precisa. E aí eu vou trabalhar com o quê? Jogos com foco em competências, entrevista comportamental com foco em competências. Sim. E eu só vou investigar as competências que o cargo precisa. Foco. Não é? Para que eu tenha a possibilidade de encontrar entre aqueles candidatos o mais compatível com a necessidade do cargo, não é? E isso é uma coisa que no início parece muito difícil, mas é muito simples desenvolver essas ferramentas e trabalhar com elas no dia a dia. Eu acho uma delícia, eu adoro ferramenta. Eu sei. Odete, mas uma outra curiosidade. Isso aqui é uma curiosidade minha, mas eu acredito também que quem trabalha nessa área fica curioso nesse sentido. Então, o mais adequado não é só fazer seleção por competência, mas fazer gestão por competência. Sim, porque senão, claro. o que acontece? Você contrata bem, mas você não tem um desenvolvimento, não tem um suporte, né, para que isso vá em frente. É isso Se as mesmo? lideranças não estiverem preparadas para segurar os talentos, Não adianta. eles vão embora. Hoje, as pessoas não têm paciência para ficar esperando como no passado. As pessoas têm pressa para tudo. Os jovens têm pressa para tudo. Ele quer saber até onde ele pode chegar naquela empresa. Em quanto tempo ele chega, né, naquele lugar. E se ele percebe que tem gente lá há 15 anos fazendo a mesma coisa, 20 anos fazendo a mesma coisa, lideranças conservadoras, lideranças que impedem o desenvolvimento e que não dão oportunidade, e a própria estrutura da empresa não tem um plano de cargos e salários, não tem um plano de desenvolvimento, eles vão embora. Então, nós temos que ter ferramentas de atração, não é? De talento e de retenção. Se nós não temos, nós atraímos, treinamos e mandamos para a concorrência. Por quê? Porque eles têm necessidades que a empresa não atende, então eles vão embora. Né? Eles não têm paciência e eles não têm assim, não tem pesar nenhum de ir. Vou esse é o mundo de hoje. Da mesma forma que a empresa dispensa sem pensar, o colaborador também pede dispensa sem preocupação. Porque o foco dele é a carreira dele, é o desenvolvimento da carreira, é onde ele está hoje e onde ele quer estar daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 7 anos. As pessoas estão planejando suas carreiras de forma estratégica. Elas sabem onde querem chegar, sabem quais competências técnicas, hard skills, quais competências técnicas, soft skills, precisam desenvolver para chegar lá. Então, elas estão trabalhando para isso. Muita gente entra numa empresa e vai ganhar até bem menos do que ganhava antes, só para absorver aquela experiência fundamental para o currículo dele, para o histórico dele. Então, hoje as pessoas têm plano de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, ninguém tem mais. Foi no nosso tempo. Acabou com tudo. Mas as pessoas sabem o que querem para as suas vidas. É o mundo, não é? É a realidade que nós estamos vivendo. E as empresas precisam se adequar à realidade, porque elas fazem parte desse mundo, não é verdade? Então, precisam se adequar. E tem uma coisa muito importante também, uma outra ferramenta que eu considero a mais importante de todas. Avaliação por competências. A avaliação é a mais rica e focada ferramenta para desenvolver competências nas pessoas. Então, a empresa que leva a sério, que tem uma ferramenta de avaliação
personalizada para cada cargo, para desenvolver em cada pessoa aquilo que ela precisa para suas entregas, para seus resultados. Essa empresa sabe o que é ser humano, entende de ser humano, investe no ser humano, obtém o melhor das pessoas e tem pessoas felizes, orgulhosas, realizadas daquilo que fazem. Não é difícil, é só entender que as pessoas têm razão e emoção. Elas não são iguais todos os dias. Elas têm situações de maior dificuldade, em que precisam de apoio, em que precisam de um suporte, não é? E isso vai fazer a diferença na vida delas. Elas precisam sentir que não estão sozinhas, que têm com quem contar. Hoje, mesmo que seja de forma virtual, está trabalhando em casa, não é? Mas está vivendo dificuldades. Eu sei que posso contar com um colega de equipe, eu sei que posso contar com a minha liderança. Eu peço ajuda, eu peço orientação e muitas vezes eu não estava enxergando uma coisa que está diante do meu nariz, porque você se envolve com os próprios problemas e não enxerga a solução. O outro que está de fora traz soluções ricas, contribuições ricas. E é isso que nós precisamos, dessa relação de ser humano, de ajudar uns aos outros, de não ter sentimento de solidão, mesmo trabalhando em casa sozinho. Isso faz a diferença. O acompanhamento do líder para essas pessoas, as reuniões individuais, as reuniões com a equipe, o acompanhamento de resultados, de relatórios, feedback. Fundamental. É fundamental. O feedback positivo pode levantar uma pessoa num dia mau, né? Pode mudar a vida e o bem-estar das pessoas. E nós precisamos ajudar, porque nossos gestores, a maioria deles, não aprenderam isso na faculdade, nem na pós-graduação, nem no MBA, nem no mestrado, nem no doutorado. Eles chegaram de paraquedas mesmo nesse sentido. A maioria. E precisam de ajuda. Ajuda. E quem eles têm para ajudar? RH positivo, RH com H de humanização. Isso, não é isso isso? mesmo. Então, ó, você está falando em 3 ferramentas, que seria seleção por competência, gestão por competência e avaliação por competência. Então, São na verdade, ferramentas... a gestão é o guarda-chuva. Aí o a gente guarda-chuva. começa com mapeamento de perfil de cargos e funções, né? Que eu considero uma ferramenta fundamental. Porque senão o processo seletivo fica furado também, né? Fica Se não tiver isso bem definido. completamente subjetivo. Pois é. O que dá objetividade, que dá mensuração, é o mapeamento de perfil de competências. Com base no mapeamento é que nós criamos a entrevista comportamental com foco em competências, jogos com foco em competências, avaliação com foco em competências. E aí são ferramentas entrelaçadas que uma depende da outra e que vai, no final da avaliação, trazer as informações de gaps de competências de cada pessoa, de cada ser humano, para que se faça o PDI ou PDC, Plano de Desenvolvimento de Competências, para complementar o perfil com relação à necessidade do cargo. A avaliação é uma ferramenta de enriquecimento de perfil. É uma ferramenta maravilhosa. Se as empresas soubessem, muitas, sonhassem com o poder desta ferramenta, correriam para implantar imediatamente. É verdade. Eu vi aqui a Gabriela, um beijo, viu, Gabriela, para você, saudades, falando, né, que isso tudo deveria fazer parte de uma grade na universidade, porque as pessoas só têm a formação técnica mesmo. E como vai lidar com tudo isso, como vai humanizar isso tudo, como vai desenvolver essas outras competências, eles não têm noção. Não tem noção. Infelizmente, assim, muita pós tem, mas é muito...
é assim, é vago. Não, não É tem vago. profundidade. Sim. Dá Uhum. noção. Mas essa noção não é o suficiente para as pessoas Não é o implantarem suficiente, tem nas que suas ter empresas. experiência, né, também. É. Odete, tem uma outra parte que eu também estou curiosa. E, Diga gente, tudo. vocês também aí me ajudam. Você viu que tem 15 habilidades que estarão em alta no mercado de trabalho até 2025, segundo o Fórum Econômico Mundial. Você viu isso? São 15 competências. Começando com pensamento analítico, inovação, aprendizagem ativa, estratégias de aprendizado. Eu posso falar sobre cada uma delas, né? Tá, tudo E bem. Então, assim, são 15 competências. 15. primeiro eu vou É dizer o seguinte. possível desenvolver isso tudo assim? O que a Muito gente vai... mais, muito mais. Muito Todo mais, mundo tem muito muito mais. mais que isso. Por onde começar? A gente só tem que dar ênfase para fazer um polimento, entendeu? Mas primeiro eu gostaria de falar o seguinte: o fato de existir, tem autor que já definiu as 10 competências, as 25 competências, as 20 competências, as 15 competências. Então, ninguém é dono da verdade. Daqui até 2025, muita coisa pode acontecer, Vai muita coisa pode se acontecer. modificar. Então, acho que não é esse ponto a ser levado mais a sério. O que a gente precisa levar a sério é o que eu estou fazendo hoje. De quais competências técnicas eu preciso e de quais competências comportamentais eu preciso. O que eu quero estar fazendo amanhã? Daqui a 5 anos eu quero estar fazendo o quê? E de quais competências técnicas e comportamentais precisam. E fazer um planejamento para desenvolver as competências que precisa para atingir o seu sonho, o seu objetivo. Sonho é para ser sonhado à noite e realizado de dia. Não é isso? Então, nós temos que ter estratégia. Temos que ser estratégicos em cada ação. E sempre em busca das competências que precisamos dentro da nossa realidade, ok? De Então, acordo com a realidade. Isso. Odete, só para eu não perder, Fala. tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, não, a Andréia Luz. No seu curso, você ensina a fazer o mapeamento? Na prática, todo mundo Na faz. prática. E quando é em Na company, prática, viu, com os cargos da sua empresa. Tá, ótimo. Então, Todas as continua. ferramentas. No curso de Oi, gestão, Mari. aprende o mapeamento, mensuração, entrevista comportamental, parecer final de entrevista comportamental, avaliação por competências, PDI, tudo. É completo, barba, cabelo e bigode. Tudo com então, prática. Vamos lá, 15 competências. Então, vamos lá. Pensamento analítico e inovação. Eu vou dar foco para o RH. Porque nem sempre profissionais de RH têm pensamento analítico. Gestores têm. Hoje, nós precisamos ter um perfil mais abrangente. Precisamos desenvolver novas competências sempre. Então, o perfil analítico, que muitas vezes a seleção tem, mas o treinamento não tem, não é? Que a folha de pagamento tem. Precisamos desenvolver, porque a nossa capacidade de análise é fundamental. Veja o que aconteceu. Estamos em pandemia. Tudo mudou dentro das organizações. Qual é o papel do RH? Analisar os fatos, o contexto, não é? Identificar onde eu posso ajudar, o que eu, RH, preciso fazer dentro dessa organização, que plano eu vou levar para os meus superiores, para os meus gestores. Eu preciso ter foco em resultados, eu preciso analisar contexto interno e externo para que consiga dar a minha contribuição. Então, RH precisa sim de pensamento analítico, inovação, porque estamos inovando o tempo todo. Não vamos parar de fazer isso nunca. Nunca. Então, precisamos, não podemos fazer as coisas todo dia a mesma coisa. Precisamos acrescentar coisas, aperfeiçoar, polir nossas ferramentas para que as nossas entregas sejam cada vez maior.
Aqui nós temos Ok. aprendizagem ativa e estratégias de aprendizado para nós, RH, e para que nós possamos treinar todo o nosso público-alvo a conviver com mudanças muito maiores do que pensávamos até então. Uhum. Capacidade de aprender, desaprender, reaprender. Desde Sim. o fim de 90 nós falamos sobre isso e cada vez é mais importante. Tem coisa, mas antes eu fazia assim, só que o antes já passou. Nós estamos no agora e agora vamos fazer como? Então precisamos ajudar, quebrar paradigmas na cabeça daqueles gestores que sempre fez assim e sempre deu certo, porque agora não dá mais. E nós Uhum. precisamos sensibilizar, conscientizar, né? Ajudar as pessoas a entenderem que a mudança faz parte da vida e traz um grande aprendizado para cada um. Não é? E mostrar Aham. os benefícios da mudança, porque eles só enxergam o transtorno na maioria das vezes. Isso. Depois nós temos aqui resolução de problemas e conflitos. Eu nem sei por que isso está aqui, porque a gente sempre teve que fazer isso a vida inteira. Dentro de casa, na escola, nos amigos, em todo lugar onde a gente convive com pessoas, a gente está resolvendo conflito, né? E está resolvendo problemas. Então, isso tem que ser nato do ser humano. Nós temos que ser capazes de encarar isso com total naturalidade. Se não somos capazes, vamos ler sobre isso, vamos buscar na internet técnicas para solução de problemas, técnicas para solução de conflitos, porque tem brilhantes, não é? Sim. Então Uhum. vamos em busca, porque nós temos o planeta, o mundo dentro de casa, dentro da sala, não é? Com a internet. Então, quais as competências que são minha área de dificuldade? Vamos treinar, vamos estudar e principalmente quando tiver uma solução, um problema para resolver, seja voluntário para resolver, porque aí você vai se testar, se desafiar e quando você se desafia, você aprende, você cresce. É a melhor maneira de desenvolver competências. Uhum. E aqui nós temos pensamento crítico, autocrítica e crítica do contexto, da situação, de tudo que nós estamos vivendo para poder criar soluções, não é, de sucesso. Então, precisamos disso e se temos dificuldade, vamos em busca, vamos procurar. Tudo isso é riqueza interior. Tudo isso Uhum. enriquece o nosso perfil. Tudo isso nos diferencia. Eu quero ter diferenciais. Pega essa lista. Que aqui você tem diferenciais de sucesso, sem dúvida nenhuma. Aí vem criatividade. Nós precisamos muito, estamos num momento E de como? dependentes de criatividade, independente desde o analfabeto até o catedrático, precisa se reinventar. Isso no mundo, não é só no Brasil. Então, quanto mais criatividade, melhor. Técnicas fantásticas de criatividade existem. É só procurar que acha e criem, criem, criem todos os dias, porque a sua mente vai se adaptar às conexões cerebrais, estarão criando com... Nossa, muda a vida da gente. E agora Uhum. vem liderança. O livro que eu estou escrevendo agora é sobre liderança. Ah, é sobre liderança? É. E eu Que sempre legal. quis escrever sobre liderança, mas nunca deu tempo. Nunca. Porque aí aparecia, eu sempre foco naquilo que o mercado mais precisa, naquilo que eu percebo Aham. maior dificuldade do RH. Sim. Então, agora eu estou escrevendo sobre liderança, porque as lideranças precisam muito de ajuda, Muito. muito, muito, muito. Eles Mas não é muito mesmo. nós somos o socorro presente. E se não somos, temos que passar a ser para eles. Nós somos coach dos coaches dentro das Uhum. organizações e precisamos estar preparados para ajudá-los em qualquer questão. Claro que nas questões técnicas, os especialistas são eles, mas os maiores problemas das empresas não são as questões técnicas, são as comportamentais, que é a nossa especialidade. Uhum. Só que nós temos que gerar credibilidade, fortalecer parceria, passar em
informação, compartilhar informação, ajudar sempre que solicitado. Nós temos que ter portas abertas, não é, para contribuir com com o nosso cliente interno. São nossos clientes internos, não é? E de uma forma humanizada, ética, educada, não é? Nós temos gestores de todos os níveis dentro da organização, depende da empresa. Então, é preciso ter o mesmo respeito, a mesma consideração, não é? Atender com satisfação, ter prazer de ajudar. Quando fazemos isso de coração, de verdade, as pessoas sabem, as pessoas percebem. Se lá na empresa você não consegue ter uma reunião, não consegue fazer um treinamento, faça pequenas reuniões. Cada reunião, quais são os principais problemas a serem tratados na empresa? Comecem com reuniões de meia hora, de 40 minutos. Tem que começar por algum lugar, tem que encontrar o fio da meada, tem que mandar textos de reflexão, tem que mandar frases de reflexão, tem que divulgar todos os cursos grátis do Sebrae, da Associação Comercial, de tudo que tem na região, para que eles possam encaminhar as equipes, para que eles possam fazer também. Hoje tudo é virtual praticamente e isso veio para ficar, não é? Eu acho que o digital foi acelerado demais senão nem estaríamos aqui, né, Lisbeth? Né? Com essa pandemia. E isso veio para ficar e é uma ferramenta formidável, não substitui o presencial. A combinação dos dois, eu acho que seria o ideal. Mas se hoje... O ensino híbrido. Cada um está trabalhando em casa... Poxa, uma reuniãozinha no início do expediente ou no final da sexta-feira para desejar um bom final de semana, no início da segunda-feira para dar uma motivação, para trazer algum conteúdo motivacional. Nós temos que buscar, as pessoas estão doentes, as pessoas estão perdendo pessoas amadas, pessoas queridas, as pessoas estão sofrendo com essa doença em si mesmo, na família. Eu já fiquei internada e sei o sofrimento que é isso. Então, nós precisamos ter compaixão das pessoas. E nem sempre... Só um pouquinho. Nós temos apenas 10 minutos. Porque a live tem um tempo, tá? Tá. Então, nem sempre nossas lideranças estão preparadas para lidar com pessoas. Eles foram preparados para lidar com processos. E nós estamos ali para mostrar esse lado humano para eles. Não é passar a mão na cabeça de ninguém. Não é isso. É capacitar, é ajudar, é contribuir com os resultados dele e com a forma de gestão dele. Então, isso nós podemos fazer com excelência. Ok. Aqui tem uso, monitoramento e controle de tecnologia, RH tecnológico, RH estatístico, RH Excel. Precisamos de ferramentas de tecnologia, precisamos ser exímios em ferramentas de tecnologia. Quem não é, vai fazer curso, porque a área de humanas hoje se mistura com muitas outras áreas e nós precisamos muito da tecnologia e temos que dar o exemplo nisso. Aqui fala também programação e planejamento, né? Programação, na verdade, é porque é uma tradução, mas o real é planejamento, que nós falamos disso desde sempre, não é? E temos que trabalhar e ensinar ferramentas de planejamento para as nossas lideranças. Resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. E logo mais embaixo tem equilíbrio emocional, que é um pacote só. Então, precisamos cada vez mais desenvolver nossa inteligência emocional. Existem trocentas ferramentas para isso. Uma das mais utilizadas no momento é meditação. As pessoas estão fazendo, eu já tive momentos da minha vida em que a meditação me salvou de muita coisa. Então, meditação é curativa, meditação busca o equilíbrio do ser como um todo, né? Vamos fazer, tá cheio na internet de meditação guiada.
façam meditação, ensinem meditação, faça uma reunião começando com uma meditação ou terminando com uma meditação curta para começar, mas faça e depois veja os efeitos que isso causou nas pessoas. Experiência do usuário. Eu não considero isso uma competência, principalmente soft skill. Experiência, habilidade. É uma competência técnica. Então, a experiência vai ser de acordo com as demandas que tem. É isso. Ser orientado a servir, humanização, servir o outro. RH é uma área de serviço. Servimos aos nossos clientes internos. E esse espírito tem que permear toda a empresa. E isso requer estratégias, e isso requer treinamentos, e isso requer influência. Quem são os nossos gestores aliados do RH? Eles vão ajudar a influenciar os existentes. Se aliem a eles nas estratégias de vocês. Análise e avaliação de sistemas. Sim, quanto mais vocês conhecerem os sistemas de RH, tanto da área de pessoal quanto da área de recrutamento, seleção e desenvolvimento, melhor. Vai a um congresso, vai conhecer, lá tem um monte de demonstração, não é, de sistemas, de software, vai conhecer, vai pesquisar, investiga para que você tenha parâmetros na hora de contratar ou desenvolver internamente. E aqui, por último, persuasão e negociação, que também falamos sobre isso desde sempre, e existem técnicas fantásticas de negociação que, se vocês ainda não conhecem, corram para o Google. Ele ensina tudo, ele ajuda muito. Ô, Odete, então, o que acontece, né? Nós tem muitas habilidades, então cada caso é um caso. Nós temos condições de desenvolver muitas habilidades. Sim. Agora, nós temos também que saber priorizar, né? Priorizar. Exatamente. O que vem em primeiro, em segundo e terceiro lugar para poder priorizar. Nesse momento, eu vou contar para vocês aqui rapidamente. Nesse momento, eu estou priorizando, sabe o quê? Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizado. Eu estou criando um monte de coisa. Logo, logo eu conto para vocês como é que vai ser. E outras, é claro. Mas a gente tem que priorizar, senão não consegue desenvolver nada. E um outro ponto aqui também que eu acho bem interessante é que a gente ouve falar muito lifelong learning. Nada mais é do que aprendizado contínuo a vida toda. Eles mudam simplesmente os termos. E uma outra questão que você falou tudo, mostrando aí o caminho, né, para as pessoas. Tem uma nova expressão também, agora que eu tenho visto de um tempo para cá, seja maker. O que é isso? Corra atrás, faça você mesmo, vai buscar, porque a gente tem condições de fazer isso. E isso tem a ver com os nossos objetivos, tem a ver com o nosso querer, tem a ver com o nosso engajamento também. Então, a gente vai ter que priorizar de acordo com a necessidade que nós tivermos no momento. Engajamento é uma competência que falta nessa lista. Eu jamais deixaria o engajamento de fora. Pois é. Essa lista não é perfeita, mas é o foco mundial no seu. Mas é uma dica, mas é muita coisa, coisa que talvez não seja o caminho. Dessa lista, o que é bom para mim nesse momento? O LinkedIn, por exemplo, tem outra lista. E tem a Ju, onde você encontra essa lista. Coloca as 15 competências eleitas pelo Fórum Mundial, pelo Fórum Econômico Mundial, que você encontra essa lista, tá? Essa lista já está aí disponível para muita gente. Bom, nós não temos tempo, mas, gente, tem pergunta, deixa eu ver aqui, para lá. Não tem não, como é que eu faço aqui? Deixa eu voltar. Não tem. Sinal que ninguém tem dúvida. Não, tem dúvida, eu tenho certeza que tem, sabe? O nosso tempo, né, é um tempo, 1 hora. Voa, né, Odete? Voa. Mas, últimas palavras, porque você não tem muito tempo mais. Últimas palavras aí pro pessoal.
Olha, eu penso que nós estamos vivendo um momento de priorizar o que é mais importante. Nós temos que priorizar coisas para nós, para o nosso perfil, para o Uhum. enriquecimento do nosso perfil, para que nós possamos doar, entregar aquilo que o momento, que o contexto exige nesse momento. Nós estamos vivendo um momento de grandes reformulações. E é muito importante ver isso de forma positiva, o que eu posso aprender com isso, o que isso vai desenvolver em mim e abraçar cada causa com paixão, com verdade, porque toda ação desenvolve competências. Olha que Uhum. coisa maravilhosa! Ficar parado não desenvolve Não, nada. Então, é verdade. abracem os desafios, são eles que mais desenvolvem competências. Não se esqueçam do ser humano e de tratar o ser humano sempre percebendo que ele tem razão e emoção. E a nossa comunicação com a emoção é fundamental, é muito importante, não é? É aí que nós enriquecemos e fortalecemos relacionamentos e identificamos o humano que há no outro, naquele que errou, naquele que acertou, naquele que precisa de orientação, naquele que precisa de desenvolvimento. Então é Isso. isso, é trabalhar com muito Odete, amor. muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Tem gente falando aí, não acaba não. Eu também não queria que acabasse não, mas A gente faz outra. infelizmente, né, a tecnologia. O importante é que o que nós precisamos é colocar o toque humano como Isso, prioridade. isso. Porque nós não colocamos isso muitas vezes nas nossas agendas. É tanta coisa que vai acontecendo, né? Simplesmente Que a gente fica entra no automático. exatamente no piloto automático. É. Mas eu prometo para vocês que a gente convida a Odete uma outra vez. Agora, aproveitem para assim, para tirar dúvidas. E amanhã, gente, vai ter uma live também assim sensacional, que é ser humano, não recursos. Humanos, não recursos. Então, eu convido vocês para estar amanhã conosco também. Muito obrigada a Maravilha. todos Tema que maravilhoso. participaram. Odete, mais uma vez, muitíssimo obrigada. E a gente Eu vai te quero te chamar dar de novo. parabéns pela iniciativa, pela ideia, pela forma fantástica como você conduz, pelo teu perfil maravilhoso, que você é Obrigada. fantástica. Pode contar comigo sempre que quiser Eu e sei pedir que disso. assim acompanhem nossas redes sociais, da Hidra, da Rabaglia Educação Empresarial, não é? A gente sempre tem dicas, sempre tem algumas coisas interessantes dentro desse universo, né, de gestão de pessoas, de gestão por competências. Então, tá bom. Então, beijo aí para todo mundo, viu, Beijos a gente? todos. Beijos. Saúde Obrigada, a muito todos. obrigada. Espero vocês Tchau. amanhã. Até amanhã. Amanhã eu vou Até assistir. amanhã.